Você ainda pensa nisso? Ainda se pergunta como teria sido? Ainda dói um pouco, mas escuta isso. Nem tudo que não aconteceu foi perda. Às vezes foi livramento. Você criou planos, imaginou o final, desenhou na mente algo perfeito, algo ideal. Parecia tão certo, tão claro pra você, que era difícil aceitar quando não aconteceu. Foi como ver um sonho escorrer pelas mãos, sem explicação, sem direção. E mesmo depois de um tempo, aquilo ainda voltou, como uma lembrança do que não se concretizou. Um e se guardado dentro do coração, tentando encontrar sentido naquela situação. Mas há coisas que Deus não deixa acontecer, porque Ele conhece o que você não consegue ver. Nem tudo que não aconteceu foi perda. O que não aconteceu era livramento. Deus te guardou no exato momento. O que não aconteceu foi proteção. O céu estava agindo em seu favor. Há caminhos bonitos que escondem dor, há decisões certas no olhar mais longe do Senhor. Há portas abertas que não vêm de Deus, e se você entrasse, perderia o que é seu. Deus vê o fim antes de começar, e por isso Ele sabe quando impedir e quando liberar. O que você chamou de atraso era intervenção. O que você chamou de não era direção. Deus não falha no que decide fazer, mesmo quando você não consegue compreender. Há um cuidado invisível te acompanhando, mesmo quando você pensa que está só caminhando. Ele já sabia antes de você. O que não aconteceu era livramento. O que você não viveu foi impedimento do sofrimento. O que não aconteceu não foi em vão, foi Deus guardando teu coração.
porque não permitiu isso. Não se prende ao que passou. O que Ele preparou é muito maior do que ficou. Confia, descansa. Deus nunca erra na esperança. Você vai olhar sem dor nenhuma, e aquilo que hoje pesa vai não ter mais importância alguma. Vai perceber que Deus te livrou de algo maior, que aquilo que você queria não era o melhor, e o que Ele guardou ainda vai chegar no tempo certo, no lugar certo, pra você viver e desfrutar. Deus não tira por tirar, nem fecha sem razão. Há propósito escondido em cada decisão. Há algo preparado maior do que você viu. E o que não aconteceu foi Deus quem impediu. O que não aconteceu era livramento. Hoje eu entendo, foi cuidado o tempo todo nesse momento. O que não aconteceu não vai me prender, porque o que Deus tem pra mim ainda vai acontecer. Não foi perda, foi Deus. Doeu ter que soltar, doeu aceitar, mas hoje eu entendo, era Deus cuidando de mim. Eu queria tanto aquilo, parecia tão certo, tão perfeito na minha mente, tão perto. Eu já tinha imaginado como tudo iria ser, mas de repente tudo parou sem eu entender. Foi como perder algo que nem cheguei a ter, e ainda assim doeu em mim sem eu saber explicar o porquê. Eu tentei aceitar, mas não foi fácil assim, porque aquilo que eu sonhava parecia feito pra mim. Eu questionei o céu, perguntei o porquê, porque algo tão bom não era pra acontecer. E no meio da dor eu não conseguia ver que o cuidado de Deus estava ali protegendo você. Doeu, mas não foi abandono. Doeu, mas foi Deus cuidando de mim, mesmo sem entender. Ele olhava por mim. Doeu, mas foi Deus
processos internos difíceis de descrever. É quando tudo dentro precisa se reorganizar, mesmo que por fora pareça só um não no lugar. Eu precisei passar por esse quebrar pra entender que nem tudo eu posso controlar. O tempo foi passando e algo mudou, a dor foi diminuindo e a paz chegou. Não de repente, não de uma vez, mas aos poucos, como Deus sempre fez. E aquilo que parecia perda começou a fazer sentido, porque Deus transforma a dor em algo reconstruído. Ele estava ali, mesmo quando parecia bom, ele estava impedindo. Eu não entendi, mas confiei. Mesmo chorando, eu continuei. E hoje eu vejo com mais clareza. Foi cuidado de Deus em meio à incerteza. Não foi rejeição, foi direção. Era Deus guiando meu coração. Há coisas que só o tempo vai explicar. Há respostas que chegam sem você procurar. E aquilo que hoje dói, amanhã vai mostrar que foi livramento em forma de não pra te guardar. Deus não erra, mesmo quando dói. O que Ele impede também constrói. E se eu tiver que viver de novo esse processo, eu escolho confiar, porque já conheço o cuidado dele em cada detalhe meu, até no que não aconteceu. Foi Deus que me protegeu. Não foi em vão cada lágrima minha, foi Deus escrevendo uma nova linha. Doeu, mas foi Deus cuidando de mim. O que não aconteceu foi melhor assim. Doeu, mas foi Deus me guardando. O que eu queria viver, Ele estava livrando. Doeu, mas foi Deus me conduzindo. E
pare de insistir. Nem toda porta fechada é perda. Às vezes, é Deus te guardando de algo que você ainda não consegue ver. Você tentou tantas vezes e não aconteceu. Bateu na mesma porta e ela não se abriu pra você. Fez tudo certo, ou pelo menos tentou, mas mesmo assim nada se alinhou. E a pergunta ficou ecoando dentro de você: por que não deu certo, se eu queria tanto viver? Houve frustração, houve decepção, houve momentos em que você questionou até Deus então, achando que era atraso, achando que era não, sem perceber que aquilo já era proteção. Nem tudo que você quer é o que você precisa viver. Há caminhos que Deus fecha pra você não se perder. Deus vê o que você não vê. Pare de insistir. Deus está te guardando. O que você não entende, existem portas que brilham, mas escondem dor. Caminhos que parecem bons, mas afastam do Senhor. Há decisões que parecem certas no olhar humano, mas no plano de Deus trariam engano. O que não aconteceu não foi esquecimento, foi Deus te livrando no exato momento. Quantas vezes você insistiu em algo que não era pra ficar, tentando forçar situações que Deus já quis tirar. Mas o amor de Deus é tão grande que mesmo na insistência Ele bloqueia caminhos com paciência, porque Ele conhece o fim desde o começo e sabe exatamente o valor de cada processo. Ele está te guardando mesmo agora. Pare de insistir. Deus está trabalhando. O que não aconteceu, Ele está livrando. Pare de insistir. Comece a confiar. O que Deus tem pra você, ninguém pode impedir nem barrar. Solta. Confia. Deus sabe o que fazer. Não corre, não força o que é dele. Vem sem esforço e sem dor que distorce. O que é seu permanece. O que não é desaparece. Um dia você vai olhar e entender porque aquilo não era
pra acontecer. Vai agradecer pelo que não viveu, porque aquilo que não veio, Deus protegeu. Há coisas que só o tempo vai revelar, mas até lá escolha confiar. Deus não te negou, Ele te guardou. O que você pediu, Ele analisou, e no lugar de te dar algo que te faria cair, Ele decidiu te proteger, mesmo sem você entender ali. Isso não é perda, isso é cuidado. É Deus te livrando de algo pesado. Pare de insistir, Deus está te guardando. O que parecia certo, Ele estava bloqueando. Pare de insistir, isso não foi em vão. Foi o cuidado de Deus te livrando então. Pare de insistir e comece a confiar. O Deus que fecha portas também sabe abrir o melhor lugar. Não foi não, foi cuidado. Foi Deus. Você chamou de atraso, você chamou de perda, mas fui eu te impedi, porque eu te amo. Você não entendeu quando tudo travou, quando aquilo que você queria simplesmente não aconteceu. Você pensou que era falha, pensou que era o fim, mas era minha mão cuidando de você assim. Eu vi o que você não viu, eu conheço o amanhã. E antes que você se ferisse, eu te parei na hora exata então. Você insistiu, tentou mais uma vez, mas toda vez que avançava, algo te segurava outra vez. Não era o acaso, não era distração, era minha proteção em ação. Eu fechei caminhos que você queria seguir, porque eu sabia exatamente onde aquilo iria te ferir. Eu te guardei, mesmo sem você perceber. Eu te impedi, porque eu te amo. O que você queria viver não era
mas não vem de mim. Há caminhos que começam bem, mas não tem bom fim. Você viu beleza, eu vi perigo. Você viu oportunidade, eu vi risco escondido. E porque eu te conheço e sei o teu valor, eu não permiti que aquilo seguisse por amor. Você achou que era silêncio, mas eu estava agindo. Você achou que era ausência, mas eu estava te cobrindo. Há livramentos que não fazem barulho, mas mudam destinos no oculto. O que não aconteceu não foi esquecido, foi intervenção de um Deus que tem cuidado contigo. Eu continuo cuidando de você. Eu te impedi porque eu te amo, e o que parecia perfeito não era o meu plano. Eu te impedi pra não te perder. O que você chamava de certo ia te fazer sofrer. Confia em mim, mesmo sem entender. Eu vejo além do que você consegue ver. Se eu fechei, é porque sei que o que eu tenho pra você é maior do que imaginei. Não temas, não olhe pra trás. O que eu preparei é melhor e satisfaz. Um dia você vai olhar e reconhecer que se aquilo tivesse acontecido, iria te destruir sem você perceber. Vai agradecer por cada porta fechada, por cada caminho interrompido, por cada resposta negada, porque eu não tiro sem propósito e não impeço sem motivo. Eu não trabalho como você pensa, eu trabalho com visão e com excelência. O que eu preparo é completo, e o que eu impeço é porque não era certo. Confia no meu tempo, confia na minha mão. Eu estou escrevendo algo maior que a sua visão. Nem todo silêncio é ausência.
Nem todo não é rejeição. Às vezes, é Deus respondendo com cuidado o que você ainda não consegue entender. Você orou, acreditou, esperou com fé, mas não aconteceu. O tempo passou e nada mudou, e aquilo que você queria simplesmente não se realizou. E dentro de você nasceu a dúvida, então: será que Deus não ouviu minha oração? Você tentou entender, procurou razão, mas quanto mais pensava, mais crescia a confusão. Porque no seu coração parecia perfeito, parecia certo, parecia o caminho direito. Mas Deus conhece o que você não vê, há detalhes ocultos, além do que você consegue perceber. O não de Deus também é cuidado. O não de Deus também é resposta, mesmo quando dói. O que Ele impede também constrói. O não de Deus também é amor, é livramento disfarçado, é o céu te guardando de algo errado. Há portas que não se abrem porque não são pra você. Há caminhos que não seguem porque fariam você sofrer. Deus não trabalha só no que você quer, Ele trabalha no que é melhor pra você viver. O que você pediu, Ele analisou, e ao invés de permitir, Ele te guardou. Nem tudo que parece bom vem de Deus, nem tudo que brilha é plano seu. Há coisas que encantam, mas afastam do caminho, e Deus em seu amor te impede de seguir sozinho. Mesmo que você não entenda agora, mesmo que pareça dor, há uma proteção invisível vinda do Senhor. Ele sabe o que faz. O não de Deus também é resposta. Não foi em vão, foi o cuidado dele em ação. O não de Deus também é proteção, é amor escondido em forma de direção. Confia, mesmo sem ver.
é direção, é Deus guiando seu coração. Um dia você vai lembrar desse momento aqui e vai agradecer por aquilo que não vivi. Vai entender por que não aconteceu e perceber que tudo foi cuidado de Deus. Há respostas que chegam com o passar do tempo, e aquilo que hoje dói vai virar entendimento. Deus não ignora o que você sente, mas Ele decide olhando mais à frente. Ele vê o futuro antes de chegar e sabe exatamente o que deve liberar. O que Ele negou não foi pra te ferir, foi pra te proteger do que poderia destruir. O não de Deus também é resposta, e eu vou confiar o que Ele fechou. Não vou forçar. O não de Deus também é amor, e isso não mudou. O que Ele pediu também me guardou. O não de Deus também é resposta, e eu posso descansar. O Deus que diz não também sabe abençoar. Foi Deus cuidando de mim.